Boa tarde, salve Deus. Meu nome é Júnior, eu sou presidente, coordenador e administrador da Sociedade de Estudos Espirituais de Fortaleza, daqui do Ceará. A gente vai dar início ao nosso ERG 4, dando continuidade ao nosso estudo do ERG. A nossa primeira aula, a gente vai falar um pouco da lei de amor, de justiça, amor e caridade, A gente vai fazer a leitura de 4 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, da editora Boa Nova, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, Justiça e Direitos Naturais. É a pergunta 873. O sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? É de tal modo natural que todos se revoltam com o pensamento de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque se encontram, muitas vezes, entre os homens simples e primitivos, noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito dos direitos de cada um. 876. Fora do direito consagrado pelas leis humanas, qual é a base da justiça edificada sobre a lei natural? O Cristo lhe disse: querer para os outros e o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que cada um tem de ver respeitados os seus direitos, na incerteza do que deve fazer ao seu semelhante em dada circunstância. O homem se pergunta como gostaria que agisse com ele. Deus não lhe poderia dar guia mais seguro que a sua própria consciência. O critério da verdadeira justiça é, com efeito, o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que se deseja para os outros. O que não é a mesma coisa, como não é natural que se queira para o próprio mal, Ao tomarmos o desejo pessoal como regra ou ponto de partida, podemos estar certos de querer somente o bem ao próximo. Desde todas as épocas e em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. 878A. Mas se cada um se atribui os direitos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação em relação aos superiores? Não. Significa a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro que os outros, e todos são iguais perante ele. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabelece parecem com suas instituições. Além disso, cada um sente a sua força ou a sua fraqueza e saberá ter sempre uma espécie
de diferença por aquele que merece por suas virtudes e sabedoria, o merece. É importante acentuar isso, para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres e possam merecer suas deferências. Essas deferências, né? A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Aqui ele cita os direitos, né? Até uma passagem que a gente já citou, né? Lembra muito, né? Que tem uma frase que fala que o meu direito começa quando o do outro, né, termina, né? Essa questão do respeito, né, aos direitos do próximo, né? E com isso fazendo valer o nosso direito também. E aí, quando ele fala de justiça, né, lembra muito também o capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? O Evangelho, ele traz que tudo tem uma razão de ser, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nada é acaso, né? Então, uma vez que a gente está passando por alguma dificuldade, muitas vezes é em decorrência de alguma falta que a gente cometeu, né, para com o próximo em alguma situação, ou da vida atual ou de outra existência. E naquele momento a gente está tendo uma oportunidade de resgatar, né, de reparar, de aprender, de não cometer os mesmos erros, né? Então, quando ele diz bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, o Evangelho ele traz o questionamento: será que todos os aflitos serão consolados, né? E ele fala que não. Somente aqueles que passam pelas dificuldades, pelas dores, pelas turbulências, com resignação, com resiliência, com perseverança, sem lamentação, sem vitimismo, esses serão consolados. Agora, aqueles que passam pelas dificuldades, pelas dores, né? Com revolta, se revoltando contra Deus, contra as pessoas, né? Se vitimizando, se lamentando, esses não serão consolados, né? E até traz, né, que quando a gente está passando por um problema, que a gente acaba se deixando levar pelas dificuldades, né? A gente acaba se tornando mais difícil a gente se recuperar e sair daquela situação. E até o Evangelho ele traz sobre a reforma íntima, que é a importância da nossa atitude. Então a gente se voltar para dentro de nós mesmos e procurar mudar aquela realidade que está naquele momento, né? E aí quando ele fala de amor, né, lembra muito que Jesus ele traz o amor, né, o amor universal, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Amar os vossos inimigos, vosso adversário. Então, como é que eu vou amar Deus reconhecendo que Ele está acima de tudo e que tudo veio, né, dele, né? O que lembra até uma das primeiras questões, né? Uma das primeiras perguntas do livro dos Espíritos, né? O que é Deus? A inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, ou seja, Ele está acima de tudo e tudo veio dele, né? E como é que a gente ama o próximo, né? Se colocando no lugar dele, né? E buscando ajudar ele, né? E aí a caridade, né? Quando fala de caridade, fora da caridade não há salvação, né? Dai de graça o que recebei de graça. Então a importância que é a prática do ajudar, do se colocar no lugar do nosso irmão, né? A dificuldade que o nosso irmão está passando e procurar estar do lado dele nesse momento difícil, né? Consolando. E ao mesmo tempo a gente está aprendendo com aquilo, né? Então a gente faz o encerramento dessa aula de hoje. Gratidão.